Bom dia, gratidão pela presença. Hoje nós vamos ver o capítulo 14 do Autobiografia de um Yogi. Chama-se esse capítulo Uma Experiência em Consciência Cósmica. Aqui estou, Guruji. Meu semblante envergonhado falava mais eloquentemente do que eu. Vamos à cozinha buscar alguma coisa para comer. A atitude de Cyril Kutswa era tão natural como se apenas horas e não dias tivessem nos separado. Mestre, devo ter lhe decepcionado com minha brusca partida, abandonando meus deveres aqui. Pensei que estaria zangado comigo. Não, é claro que não. A ira brota apenas de desejos contrariados. Não espero coisa alguma dos outros. Portanto, não espero coisa alguma dos outros, portanto, suas ações não podem estar em oposição aos meus desejos. Eu não o usaria para meus próprios fins. Só a sua verdadeira felicidade me faz feliz. Incrível, né? Senhor, ouve-se falar de amor divino de modo vago, mas hoje estou realmente recebendo de sua pessoa angelical um exemplo concreto. No mundo, até mesmo um pai não perdoa facilmente a seu filho se esse abandona os negócios paternos sem aviso prévio. O Senhor, porém, não demonstra o mais leve aborrecimento, apesar de minha partida ter causado grandes inconvenientes pelas minhas tarefas inacabadas que deixei para trás. Nossos olhos buscaram-se uns aos outros, onde lágrimas cintilavam. Uma onda de bem-aventurança nos inundou. Eu tinha consciência de que o Senhor, na forma de meu guru, expandia os pequenos ardores de meu coração até as vastidões do amor cósmico. Algumas manhãs depois, entrei na sala de estar do mestre, vazia então. Eu tinha planejado meditar, mas o louvável propósito não foi compartilhado por meus pensamentos desobedientes. Eles se dispersavam como pássaros diante do caçador. Mukunda, a voz de Sri Yukteswar, soou de uma varanda distante. Senti-me tão rebelde quanto meus pensamentos. O mestre sempre me diz para meditar, murmurei para mim mesmo. Ele não deveria me perturbar quando sabe que por que vim para esta sala. Novamente ele me chamou. Permaneci em obstinado silêncio. Na terceira vez, seu tom era ríspido. Senhor, estou meditando, gritei em protesto. Sei muito bem como está meditando, disse meu guru em voz alta, com sua mente dispersa como folhas numa tempestade. Venha cá. Contrariado e desmascarado, encaminhei-me tristemente até ele. Pobre rapaz, as montanhas não podem lhe dar o que deseja. O mestre falou de maneira carinhosa, confortadora. Seu olhar tranquilo era insondável. O desejo do seu coração se realizará. Raras vezes Cyril Kutswa expressava-se por enigmas. Fiquei confuso. Ele golpeou meu peito levemente acima do coração. Meu corpo imobilizou-se como se tivesse raízes. O ar saiu de meus pulmões como se um imã enorme o extraísse. Instantaneamente, a alma e a mente romperam com sua escravidão física e jorraram de cada um de meus poros como luz perfurante e fluida. A carne parecia morta, e contudo, em minha intensa lucidez, percebi que nunca antes estivera tão plenamente vivo. Meu senso de identidade já não estava mais limitado a um corpo, mas englobava os átomos à minha volta. Pessoas em ruas distantes pareciam mover-se suavemente em minha própria e remota periferia. Raízes de plantas e árvores apareciam através de uma tênue transparência do solo. Eu distinguia a circulação da seiva. A vizinhança inteira surgia desnuda diante de mim. Minha visão frontal comum havia se transformado em vasta visão esférica,
que percebia tudo simultaneamente. Pela parte de trás da cabeça, vi homens caminhando no distante Highgate Lane, e também notei uma vaca branca aproximando-se preguiçosamente. Quando ela chegou ao portão aberto do ashram, observei-a como se o fizesse com meus 2 olhos físicos. Depois que passou para trás do muro de tijolos do pátio, continuei a vê-la claramente. Todos os objetos em minha vista panorâmica tremiam e vibravam como um filme acelerado. Meu corpo e o de meu mestre, o pátio com colunas, a mobília, o chão, as árvores e a luz do sol tornavam-se de vez em quando violentamente agitados, até que tudo se fundia num mar luminescente. Assim como os cristais de açúcar, mergulhados num copo de água, diluem-se depois de serem sacudidos. A luz unificadora alternava-se com materializações de forma e as metamorfoses revelavam a lei de causa e efeito na criação. Uma alegria oceânica arrebentava nas praias serenamente intermináveis de minha alma. O Espírito de Deus, percebi, é bem-aventurança inesgotável. Seu corpo compreende incontáveis membranas de luz. Um sentimento de glória crescente dentro de mim começou a envolver cidades, continentes, a Terra, o sistema solar, constelações, as tênues nebulosas e os universos flutuantes. O cosmos inteiro, suavemente luminoso, semelhante a uma cidade vista de alguma distância à noite, cintilava dentro da infinitude de meu ser. Para além dos contornos esféricos nitidamente definidos, a luz ofuscante empalidecia ligeiramente nos confins mais longínquos. Ali eu via uma radiação branda que nunca diminuía. Era indescritivelmente sutil. As figuras dos planetas constituíam-se de uma luz mais densa. A divina dispersão de raios jorrava de uma fonte perpétua, resplandecendo em galáxias transfiguradas com auras inefáveis. Vi repetidas vezes os fachos criadores condensarem-se em constelações, e depois dissolverem-se em lençóis de transparentes chamas. Por reversão rítmica, sextilhões de mundos transformavam-se em brilho diáfano. Em seguida, o fogo se convertia em firmamento. Conheci o centro do empírio como um ponto de percepção intuitiva em meu coração. Esplendor irradiante partia de meu núcleo para cada parte da estrutura universal. O beatífico Anrita, néctar da imortalidade, pulsava através de mim com fluidez de mercúrio. Ouvi ressoar a voz criadora de Deus, a vibração do motor cósmico. Tem uma frase aqui: o princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1:1. De súbito, o fôlego voltou aos pulmões. Com decepção, quase insuportável, constatei que havia perdido minha infinita vastidão. Estava novamente limitado à jaula humilhante do corpo, tão desconfortável para o espírito. Como filho pródigo, eu fugira do lar macrocósmico e me aprisionara em estreito microcosmo. Meu guru continuava de pé, imóvel diante de mim. Inclinei-me no intento de me prostrar a seus santos pés, em gratidão por me haver concedido a experiência em consciência cósmica que tão apaixonadamente eu buscara. Mas ele me pediu e disse com tranquilidade: você não deve se embriagar demais com o êxtase. Ainda tem muito o que fazer no mundo. Venha, vamos varrer a varanda. Depois caminharemos ao longo do Ganges. Fui buscar a vassoura. O mestre, eu sabia, estava me ensinando o segredo da vida equilibrada.
A alma deve alargar-se sobre os abismos cosmogônicos, enquanto o corpo executa seus deveres diários. Quando Siri Yukteswar e eu saímos mais tarde para caminhar, eu ainda me encontrava enlevado por inenarrável arrebatamento. Enxergava nossos corpos como duas figuras astrais, movendo-se sobre um caminho ao longo do rio, cuja essência era de puríssima luz. É o Espírito de Deus que ativamente sustenta cada forma e força no universo. Mesmo assim, ele é transcendental e paira a sós no vácuo, beatífico e incriado, além dos mundos dos fenômenos vibratórios, explicou o mestre. Os que alcançam a autorrealização na Terra vivem à semelhança de Deus uma existência dupla. Conscientemente executam sua tarefa no mundo e, todavia, permanecem imersos em bem-aventurança interior. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. João 14:12. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14:26. Essas palavras bíblicas referem-se à natureza tríplice de Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. Sat, Tat, Om nas escrituras hindus. Deus, o Pai, é o absoluto e manifestado existindo além da criação vibratória. Deus, o Filho, é a consciência crística, Brahma ou Kutasha Chaitanya, existindo dentro da criação vibratória. A consciência crística é o unigênito, o único reflexo do infinito incriado. A manifestação exterior da onipresente consciência crística, sua testemunha, é o Verbo ou o Espírito Santo, divino poder invisível, o único autor, a única força causal e ativante que sustenta toda a criação pela vibração. Om é o Consolador beatífico ouvido em meditação e revela ao devoto a verdade última, fazendo-o lembrar de tudo. Do ilimitado júbilo de seu ser, o Senhor criou todos os homens. Embora estejam dolorosamente grampeados ao corpo, Deus espera que os homens feitos à sua imagem coloquem-se acima de todas as identificações com os sentidos e reatem sua união com ele. A visão cósmica me deixou muitas lições permanentes. Acalmando diariamente meus pensamentos, pude libertar-me da ilusória convicção de que meu corpo era uma massa de carne e ossos a transitar pelo duro solo da matéria. A respiração e a mente inquieta, segundo constatei, são como a tempestade que fustigam o oceano de luz, provocando ondas de formas materiais. Terra, céu, seres humanos, animais, pássaros, árvores. Não se pode obter nenhuma percepção do infinito como luz única, exceto tranquilizando essas tempestades. Sempre que eu tranquilizava os dois tumultos naturais, contemplava as numerosas ondas da criação dissolverem-se num mar reluzente. Assim como os vagalhões do oceano, quando um temporal cessa, serenamente se dissolvem em unidade. Um mestre concede a divina experiência da consciência cósmica quando seu discípulo, pela meditação, tenha fortalecido sua mente a tal ponto que a imensa perspectiva não o esmague. Mera disposição ou compreensão intelectual não basta. Somente a adequada expansão da consciência pela prática de yoga e do bhakti devocional podem preparar alguém para absorver o choque liberador da onipresença. A divina experiência chega com inevitabilidade natural ao devoto sincero. Seu intenso anelo começa a atrair Deus
com força irresistível. O Senhor, como visão cósmica, é atraído por esse ardor magnético para o âmbito de consciência de quem o busca. Escrevi em anos posteriores o seguinte poema, Samadhi, tentando transmitir um vislumbre da glória que se experimenta no êxtase. Esvaíram-se os véus da luz e sombra, sumiram os vapores dos pesares, zarpou a aurora da alegria efêmera, foi-se a miragem dos sentidos. Amor, ódio, saúde, enfermidade, vida e morte partiram, sombras falsas no telão da dualidade. Interrompeu-se o temporal de Maia, pela varinha mágica da intuição profunda. Presente, passado, futuro, nunca mais, mas só o eu sempre presente, fluindo em tudo, eu em toda parte. Planetas, estrelas, poeira estelar, a Terra, erupções vulcânicas de cataclismos apocalípticos, a fornalha forjadora da criação, geleiras de silentes raios-x, enxurradas ardentes de elétrons, todo o pensamento humano, passado, presente, futuro, toda a folha de relva, eu mesmo, a humanidade, cada partícula do pó universal, raiva, cobiça, bem, mal, luxúria, salvação, eu engoli e os transmutei. Num vasto mar de sangue de meu próprio único ser, alegria em brasa, abanada pela meditação constante, cegando meus olhos lacrimosos, explodiu em chamas imortais de júbilo e consumiu as minhas lágrimas, a minha forma, eu todo. Tu és eu sou tu. Conhecedor, conhecimento, conhecido, todos um. Um calmo ininterrupto palpitar de paz, eternamente viva e sempre nova. Um sentimento deleitável, além da imaginação de toda expectativa. Bem-aventurança do Samadhi, não um estado inconsciente, nem cloroformo mental sem retorno voluntário. O Samadhi apenas estende o campo da consciência para além dos limites de minha moldura mortal, até as mais longínquas fronteiras da eternidade, onde eu, no oceano cósmico, assisto ao pequenino ego flutuar em mim. Todo murmúrio móvel de átomos é ouvido. A terra escura, os montes e os vales funde-se em líquido, e este mar fluido já se vaporiza em nebulosas. Om sopra os vapores, e eles, maravilha, abrem-se os véus, mostrando oceanos de elétrons reluzentes, até que ao derradeiro som do cósmico tambor, Om, as luzes mais densas esvais em raios eternais de bem-aventurança que permeia tudo. Vim da alegria, vivo para a alegria. Na sagrada alegria me dissolvo. Eu, o oceano da mente, bebo todas as ondas da criação. Os quatro véus, sólido, líquido, vapor e luz, erguem-se definitivamente. Eu, em tudo, entro no grande eu, para sempre findas as temperamentais oscilantes sombras da mortal memória. Imaculado é o meu céu mental, abaixo, acima e nas alturas. A eternidade e eu, um raio unido. Eu, pequenina borbulha de risos, tornei-me o próprio mar do júbilo. Pirictisvá ensinou-me como repetir a abençoada experiência à vontade e também como transmiti-la a outros, quando seus canais de intuição estiverem desenvolvidos. Durante meses depois da primeira vez, entrei em estado de união estática, compreendendo diariamente por que os Upanishads dizem que Deus é rasa, a suprema delícia. Certa manhã, porém, apresentei um problema ao mestre. Quero saber, Senhor, quando encontrarei Deus? Você já o encontrou. Oh, não, Senhor, acho que não. Meu guru sorria. Com certeza você não está esperando,
um personagem venerável enfeitando um trono em algum cantinho anticético do cosmos. Perceba, entretanto, que você imagina que a posse de poderes miraculosos é a prova de que alguém encontrou Deus. Não. Pode-se adquirir o poder de controlar o universo inteiro, e não pode-se adquirir o poder de controlar o universo inteiro, e não obstante descobrir que Deus se esquiva. O progresso espiritual não é medido por exibição de poderes externos, mas apenas pela profundeza da bem-aventurança alcançada em meditação. Deus é alegria sempre nova. Ele é inesgotável. À medida que você prosseguir em suas meditações durante anos, ele o fascinará com infinita engenhosidade. Devotos como você, que encontraram o caminho para Deus, nunca sonham trocá-lo por nenhuma outra felicidade. Ele é o sedutor para quem não há rival. Com que rapidez nos cansamos dos prazeres terrenos. O desejo de coisas materiais é infindável. O homem nunca está satisfeito e persegue um objetivo após outro. Aquele algo mais que ele procura é o Senhor, o único que pode conceder alegria imperecível. Anseios exteriores nos expulsam do Éden interior, oferecem prazeres falsos que apenas imitam a felicidade da alma. Reconquista-se o paraíso perdido rapidamente por meio da meditação divina. Sendo Deus a eterna novidade imprevista, nunca nos fatigamos dele. Poderíamos descansar da bem-aventurança que é deliciosamente variada por toda a eternidade. Compreendo agora, Senhor, porque os santos chamam de insondável a Deus. Nem mesmo a vida eterna é suficiente para apreciá-lo. É verdade, mas ele também nos é próximo e querido. Depois que a mente foi purificada de obstáculos sensoriais, pelo Kriya Yoga, a meditação fornecem dupla prova de Deus. A alegria sempre nova é comprovação da existência dele, convincente para os próprios átomos de nosso corpo. Além disso, ao meditar, encontramos sua orientação instantânea, sua resposta adequada a cada dificuldade. Compreendo, Guruji. O Senhor resolveu meu problema, sorri agradecido. Agora percebo que encontrei Deus, pois sempre que a alegria da meditação volta, subconscientemente durante as horas da atividade, sou sutilmente levado a adotar o procedimento correto em tudo, até nos menores detalhes. A vida humana está assediada por tristezas até que saibamos entrar em sintonia com a vontade divina, cujo procedimento correto é frequentemente desconcertante para a inteligência egoísta, disse o mestre. Só Deus dá conselho infalível, quem senão ele sustenta o peso do cosmos. Respira fundo, fecha os olhos um minutinho, vamos deixar essas palavras fazerem sentido em nossos átomos, em nosso corpo. Relaxa. Abra os olhos devagar, respira. Gratidão. E até amanhã, se Deus quiser.